Voltamos com Redação Novo Tempo e antes da gente debater o nosso próximo assunto, eu quero fazer o meu convite para que você entre na nossa página do Facebook, facebook.com/ntjornalismo. Tem também o nosso Instagram, se você é uma pessoa mais Instagram do que Facebook, tem lá, é @ntjornalismo, o nosso perfil. E claro, tem o nosso site, anota aí, novotempo.com/jornalismo, ali você vai poder rever todas as edições anteriores, inclusive essa aqui do Redação Novo Tempo e de outros programas feitos pelo Departamento de Jornalismo da Novo Tempo, Revista Novo Tempo, Realidade em Pauta, Conexão Novo Tempo, que é mais, Hélio Moura? Tem Identidade Geral, que a gente não está fazendo propaganda porque o Wagner não está aqui hoje. Mas, bom, falando do tema desse bloco, enquanto o norte-americano, deixa eu tentar falar o nome dele aqui, que é meio diferente aqui, Jev, acho que é isso, é Jevh, não sei como é que, Jev, não sei, deve ser alguma coisa assim, Jev Maravilha, Maravilha veio fácil, de origem filipina, comia um lanche em uma famosa rede de fast food. Ele reparou que faltava algo naquele ambiente. Entre tantos pôsteres de comida e pessoas super amando os lanches, ele sentiu a falta de imagens com pessoas de origem asiática. Indignado ou um pouco chateado com a situação, o Jev se vestiu de supervisor da lanchonete, foi até o local e colou um pôster gigante dele com mais um amigo comendo um lanche da rede. O jovem de origem asiática tem um canal no YouTube e ele publicou um vídeo que mostra essa ação. E a gente vai dar uma olhada em um pequeno trecho que mostra o momento em que ele cola o pôster na parede. Vamos ver. Muito bem. Então, em entrevista ao site da rede BBC, o Jev comentou o caso. Ele disse que, apesar de ser uma ação pequena, ele teve como objetivo principal aumentar a representatividade asiática em todos os lugares e também contrapor estereótipos que são dados para determinados grupos étnicos. Segundo o Jev, na mídia, abre aspas para a frase específica dele, homens asiáticos não são mostrados com masculinidade e mulheres são retratadas como fofas e bonitinhas. Fecha aspas. Você ia comentar alguma coisa, Suzane? Eu não ia falar assim, nossa, ele estava um pouco nervoso ali, né? Dá para perceber que está um pouco tenso, porque é um plano ousado, né? Uhum. Eu imagino que ele tenha feito isso com esse propósito, né? Não foi para vandalismo, ele até deixa bem claro que ele colocou um adesivo que depois que, né, que pudesse ser retirado, não ia estragar a parede nem nada. Então ele está ali naquela ansiedade, foi engraçado. Agora, o que é interessante, assim, né, ele falou, né, sobre a questão de representatividade, ele não via nas propagandas ali do McDonald's asiáticos comendo. Você falou McDonald's, eu falei o nome, não era não para acredito. falar. Ele não via, né, propaganda de asiáticos comendo os lanches, por isso ele fez isso, mas ele também falou de uma questão de estereótipos, e aí uma coisa interessante, que ele faz esse questionamento, né, porque ele falou o seguinte, olha, ele falou que sempre que ele via asiáticos na TV, os asiáticos eram lutadores de artes marciais. E não é mesmo? Como é que é o nome do mestre lá do... Jack Chan? Não, o Sr. Miyagi o Sr. Miyagi. Eu esqueci o nome do filme agora, do... Karate Kid. Karate Kid, exatamente. Nossa. Então tem lá tal, e sempre tem um asiático ali, né, nessa questão de arte marcial. Então a questão da representatividade não é só uma questão, vamos dizer assim, de espaço, né, mas também uma questão de evitar que se criem estereótipos, porque isso parece uma coisa importante também, evitar os estereótipos. Acho que até mais do que a questão de representatividade é a questão de estereótipo, ou vocês discordam disso? Eu concordo, inclusive acho que essa questão dos estereótipos, só retomando o que a gente estava discutindo no bloco anterior, é uma questão também que envolve intolerância. Eu posso falar por mim mesma, tipo, o negro nordestino é bandido, muitas vezes é associado, tem algumas associações e que isso chega a ser intolerância e inclusive coloca em risco a vida da pessoa. Ou sei lá, um árabe que, sei lá, aparece, tem inclusive acho que é um vídeo em que ele joga a mochila e todo mundo sai correndo. É uma pegadinha, né? O cara tá vestido de árabe, ele joga uma mochila e sai correndo e as pessoas acham que é uma bomba, que né? É uma Alguma bomba. coisa do tipo. Lá na Bahia também teve, a TV pública de lá fez uma propaganda nesse sentido, que era um jovem branco correndo atrás de um negro. E aí ele passa pelas ruas estreitas do Pelourinho e aí o pessoal que está na rua fala, nossa, esses jovens só ficam atrasados. Daí ele pega o ônibus e sai.
Aí depois volta o filme e faz o contrário. O jovem branco correndo e o negro atrás. Daí todo mundo começa a gritar, ó o ladrão, aí chega a polícia e tal, e aí loucura, todo mundo né? chega, não, eu só tô... Aí o branco fala, não, eu só quero pegar o ônibus, ele tá comigo, nós estamos indo para a faculdade. Então, tipo, e isso é culpa de quem? Do estereótipo. Poxa, quando fala sempre de estereótipos, eu fico assim, até mal, porque essas coisas são formadas na mente da gente e a gente talvez não dá conta dessa formação acontecendo, né? De repente, quando você vai discutir o assunto, aí você percebe que você já tem uma opinião formada, você já tem um estereótipo de certas nacionalidades, de certas regiões do Brasil. A gente, agora com o WhatsApp, né, sempre tem essas piadinhas, essas questões aí de vídeos engraçadinhos que reforçam esses estereótipos. É engraçado, mas ao mesmo tempo também reforça uma discriminação. Então isso vai de gênero, vai de religião, de tantas coisas assim. Até, né, a nossa própria religião também estereotipada, a gente já viu isso várias vezes. E eu sempre penso assim, gente, de onde começa? Será que são os filmes, são os comerciais? É a nossa própria mente mesmo? Quem começou a fazer e a montar isso na cabeça da gente? Eu acho que tem algumas coisas que de repente você... Por exemplo, são situações do dia a dia. Você conhece, sei lá, 2 pessoas de um determinado lugar. Essas 2 determinadas pessoas têm uma característica comum. E aí você já toma o exemplo que você tem dessas 2 pessoas como um todo. Então, vou pegar um exemplo aqui, a Luiz vai me entender, Hélio um pouco, porque o Hélio, ele nasceu na Bahia, mas se sente mais paranaense do que baiano. Mas, por exemplo, é um estereótipo muito comum, as pessoas falam assim, não, o baiano é preguiçoso. Pega essa Luiz aqui que é ligado no 220, gente... Não faz o mínimo sentido, não tem como aplicar isso. Mas por que eu estou colocando isso? Eu acho que quando a pessoa ela se deixa levar pelo estereótipo, quem mais perde é a própria pessoa. Por quê? Porque ela se limita no pensamento dela e nos relacionamentos dela a pensar e ver pessoas de uma maneira que está dentro de uma caixinha, entendeu? Então, puxa, eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou abrir uma sociedade com uma pessoa, tal, fazer um trabalho com alguém, vou contratar alguém, e aí um cara que tem um estereótipo, por exemplo, em relação ao baiano, ele fala assim, não, mas esse cara aqui, ele é da Bahia, acho que ele vai ser meio preguiçoso. Cara, usando a expressão simples, que imbecilidade, entendeu? A pessoa, ela se limita, tem tanta coisa que ela pode ganhar nesse processo de conhecer pessoas ou se relacionar com pessoas que são diferentes de você, tanto geograficamente quanto de pensamento, e ela se limita. Por quê? Porque ela vê as pessoas desse tamanhinho aqui, entendeu? É aquilo, né? Toda generalização é burra, né? E depois que eu vim morar aqui no Sudeste, eu já passei por várias situações e 2 que, assim, não saem da minha cabeça. Que uma vez eu estava em São Paulo e aí eu estava numa feira, era uma feira afro e tal, e daí eu coloquei o turbante. E aí, quando o pessoal ouviu meu sotaque, nossa, tal, você é de lá de Salvador e tal. Nossa, você é do candomblé? Aí, tipo, porque eu tava com turbante na cabeça, sou da Bahia, então o pessoal já fez essa associação. Nada contra, pode até me associar com religião que for, mas isso denota um estereótipo, né? O baiano tava com turbante e tal, e mesmo que eu fosse, qual que é o problema? E o tom foi meio que pejorativo, assim, você é do candomblé e tal. E uma outra vez que me perguntaram como que era o lance da água lá na Bahia, né? Água? Porque tem essa questão da seca, não sei o quê. Aí eu cheguei a dar risada. Eu falei, assim, chega a ser às vezes melhor do que aqui em São Paulo, que sofre com a crise hídrica, né? Então tem essa questão do estereótipo que realmente é aquela coisa de você colocar um universo dentro de uma caixinha. A questão do estereótipo sempre está ligada a uma questão muito simples, falta de conhecimento. Sempre é isso. Porque você cria estereótipos, você cria preconceitos, inclusive, por falta de conhecimento. Você não conhece alguma coisa ou você toma uma coisa muito pequena, uma representatividade muito pequena, para analisar como um todo, né? Isso acontece muito, por exemplo, isso que você falou, né, de, como é que é na Bahia? Eu já ouvi muito disso, não, na Bahia, e como é que é ela, né, questão de seca, é muita fome, coisa do tipo, né? E aí entra com o que você falou, né, falta do conhecimento, mas também tem a parte que você falou, tem coisa que vem da mídia. Então, assim, você assiste a um telejornal nacional,
E aí, o que esse telejornal fala de notícias da região Nordeste? A notícia da região Nordeste é a seca, castiga o Nordeste, há 3 anos que não chove aqui, Parará, Parará, Parará. Não fala sobre a indústria do Nordeste, não fala sobre a produção agrícola do Nordeste, não fala nada. Nordeste é o quê? É seca e fome. É o que a gente vê de noticiário, por exemplo, né? Aí você fala do Rio de Janeiro. O que tem no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é crime. Rio de Janeiro é violência, porque o que a mídia mostra de Rio de Janeiro é crime e violência. E de São Paulo é trânsito. São Paulo é trânsito. Nossa, que terrível. Mas nesse caso eu acho que é verdade, né? Esse caso do Rio eu acho interessante porque o Rio nem está entre as cidades que têm o maior índice de violência e tal. A gente tem cidades no Nordeste que são muito mais violentas do que o Rio de Janeiro. Mas tem gente que diz, vamos lá no Rio. Não, Deus me livre, bala perdida. Vamos para Natal. Bom, a gente tem muito para poder falar sobre isso ainda, mas o nosso tempo é limitado. A gente vai para um rápido intervalo. E no último bloco do programa, vamos falar sobre transplante de órgãos. Redação volta já.